você ter uma noção, você me mandou mensagem que é de tempo e falou assim, olha, eu vou precisar que tire do ar. Complicado. E aí eu falei, tranquilo, né? Porque eu sabia que vocês iam pra uma viagem, era muito importante e tal. Depois eu quero que você me fale até mais sobre esse tempo. E aí, só que assim, a gente recebia todos os dias. Por que tirou? Por que tirou? Eu ia mostrar pro fulano aqui, eu falei pro fulano. E o feedback que eu recebi era assim, eu fui viajar nas semanas seguintes, né? E era assim, de pastores, né? Douglas, eu fiz a besteira de colocar aquele podcast na academia e eu não consegui treinar mais, e o choro no meio da academia, as pessoas olhando pra mim e falando, o que é que tá acontecendo ali? Deus. E a pessoa sendo tocada no meio de situações como lavando louça, galera, lavando louça, eu tava ali, o Senhor me tocando. E era sempre esses dois aspectos, né? Reacendendo a chama de um chamado, mas também um diagnóstico, né? Pô, a gente precisa olhar para nossa fé, para nossa devoção, né? E foi muito interessante. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Então, você pediu pra gente tirar e você tinha informado pra gente que estavam você e o seu esposo partindo para uma missão, né? E que era necessário, então, até mesmo remover o podcast naquele período ali até que vocês voltassem, né? Fala um pouco pra gente como é que foi essa missão. Nós temos recebido de Deus já há alguns anos esse peso de mobilização pela igreja que sofre, pelos povos não alcançados, então por esse grupo de pessoas que dificilmente vão gritar por si mesmos, né? Então a gente tem uma palavra de Ezequiel 40, onde o Senhor diz, veja com seus olhos, escute com seus ouvidos e coloque no seu coração tudo o que eu te disser, porque por esta causa fostes trazido a este lugar. Então volta e conta ao povo de Israel tudo o que você viu. Olha só. Então nós estamos debaixo desse encargo, a nossa família tem caminhado debaixo desse encargo. E de forma recorrente a gente sai do nosso país para ter contato, para entender o que está acontecendo, para ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e sentir com o coração o que Deus vai colocar. Entendi. E essa viagem foi uma viagem de 4 meses e nós fechamos assim, principalmente o nosso coração na Ásia Central. Tá. Né, países específicos daquela região, e nós sentíamos Deus nos chamando a atenção para aquele lugar, nós até tentamos ir para um outro lugar, aplicamos para um outro lugar, e nós falamos como Paulo, o Espírito do Senhor nos impediu. E aí nós entendemos, né, que Deus estava nos chamando para regiões específicas. Então, não foram os 4 meses naquela região, mas nós passamos um bom período do tempo lá e isso trouxe novas perspectivas para nós, de um cristianismo, de uma igreja que sofre e resiste, né? E da expectativa dos cristãos dentro da cosmovisão nativa, porque nós não fomos recebidos por missionários estrangeiros. Esse foi um ponto muito importante para nós. Geralmente nós fomos recebidos por missionários que estão dando a vida ali. Mas dessa vez nós fomos recebidos, nós fomos orientados, nós fomos guiados por irmãos nativos. E isso dilatou muito o nosso coração e trouxe uma cosmovisão muito diferente, uma perspectiva diferente. Agora, que loucura, né? Que loucura. Que aquela conversa de sábado de manhã fez. Que loucura, Douglas, assim, as nossas devolutivas, as devolutivas que nós recebemos... Eu queria saber, como é que foi para vocês? Foram muito encorajadoras, né? Nós não somos pessoas, assim, muito linkadas a redes sociais, até mesmo por causa do trabalho. E, de repente, a gente começou a ver uma proporção muito grande acontecendo e... 2 coisas nos chamaram muita atenção de resposta. A primeira, a quantidade de pessoas que nos procurou, tanto pelo Instagram quanto pessoalmente, para dizer, olha, eu revi o meu cristianismo, eu revi o meu amor por Jesus, eu entrei num processo de pensar, será que esse amor é legítimo de verdade? O que eu poderia fazer para dilatar esse amor? Esse foi um aspecto, né, de relacionamento. E o segundo, pessoas que foram chamadas para o trabalho missionário a partir daquela conversa. Então, a semana passada, vou dar o exemplo da semana passada, eu estava dando uma aula na Jocum, em Almirante Tamandaré, ali na nossa base, e uma jovem senhora casada com 3 filhos se aproximou de mim
E falou assim, Ariadna, meu marido sempre teve um chamado muito forte, mas eu nunca tive aquele ímpeto de acompanhá-lo. Então, de uma certa forma, nós ficamos estagnados por isso. Ela falou, quando eu assisti o podcast, eu entendi que eu tinha nascido para aquilo. Então, eles deixaram tudo, a esposa, o marido, os 2 filhos mais velhos ficaram, e o filho pequeno, que acho que tinha 9 anos, tá com eles estão sendo treinados na base, e com esse amor, essa disposição. E no mesmo dia, uma moça se aproximou de mim e falou, eu queria que você soubesse que eu estou aqui por causa daquela conversa ali no Jesuscope. E esses 2 testemunhos foram 2 de inúmeros dessa semana passada. Sim. Então, nós ficamos, assim, muito gratos ao Senhor, porque Deus usou aquele momento. Foi. Né? E para nós, Douglas, dar voz àqueles que não têm condição de gritarem por si mesmos é um encargo. Sempre então, foi, né? Sempre há décadas. Sempre foi. Então, isso foi muito bom, né? Tem sido muito positivo. Então... Não, eu fiquei, assim, muito encorajado. E eu acho lindo isso, assim, porque... para que a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, saiba que não tem estratégia. A estratégia é o Senhor, a estratégia é Ele fazer o que Ele quiser com qualquer uma das conversas e tal. Então, eu fiquei muito encorajado de saber, assim, Ele pega o que Ele... É aqueles 5 pães e 2 peixes, né? Que você sai de casa e pode ser que um dia seja para você comer os 5 pães e 2 peixes. Mas tem algum dia que Ele pega... E ele quer alimentar a multidão com aquilo. Ele distribui para a multidão. Né? Então foi muito impactante. Então nós voltamos dali. Quando a gente terminou a Ásia Central, a gente foi ali para o leste da Europa, visitamos a Albânia, que foi a nossa casa, né, e tal. Mas a sensação que nós tínhamos era de dever cumprido. É como se o Espírito Santo tivesse falado para nós, é essa região, é a Ásia Central. Então, Então o intuito é... quase que, de uma certa maneira, vou usar esse termo, quase que jornalístico, no sentido de ir, ver, pisar, tocar no que está acontecendo, para que a gente possa mobilizar de uma forma efetiva do que está acontecendo. Né? Eu vou falar que é um intuito jornalístico, a gente pode olhar por esse ponto, mas antes desse intuito tem a vertente pessoal, Douglas. Porque você não consegue passar por histórias assim sem ser medido. Sim. Não tem como. Então eu falo que a primeira vítima do que nós vimos e ouvimos somos nós mesmos. Primeiro mobilizado. Somos nós mesmos. E isso traz muita riqueza no momento da mobilização. Porque você fala daquilo pelo que você está apaixonado. E você fala diferente quando a paixão está ali dentro. Total. É completamente diferente. Não é um serviço só à igreja. Nós nos sentimos vítimas desse nosso serviço. Então isso lesiona primeiro o nosso coração, e em seguida a gente só reparte com o povo de Deus aquilo que está ferindo a gente, entendeu? Entendi. Eu lembro disso porque quando a Val assistiu o podcast, né, ela escreveu aqueles passos, né, no mural da nossa casa. Então todos os dias quase eu olho para esse mural, né? Bom. E um dos pontos era o se informar, né? Mas muito passava por isso, né? Permita-se ser ferido. Né? Permita-se ser ferido. Permita-se sentir a dor do que está acontecendo, né? E você está falando da Ásia Central, mas pode ser um bairro da sua cidade. Né? Permita-se ver, sentir o cheiro daquela realidade. Exatamente. Né? Nós costumamos dizer que onde houver um coração não amante do Cristo, ali há um campo missionário em potencial. E se você é a pessoa próxima desse coração, você é o missionário em potencial. Então, a gente fala que missões pode nos jogar para o outro lado do mar, mas também pode nos empurrar para o outro lado da rua, né? Jesus ama o perdido, independente da nacionalidade dele, da geografia dele. Agora, nós temos um encargo específico que nos foi dado pelo Senhor para povos não alcançados, né? Na região, qual que é a religião predominante? É o islamismo. É o islamismo. A região, principalmente os lugares onde nós demos mais atenção, é o islamismo. Sim. Então, nós temos visto, há uma crescente, mas nós também temos visto o evangelho avançar, sabe, Douglas? Então, por exemplo, nós estivemos com um cristão muito importante na região, é um jovem,
Ele não tem nem 35 anos de idade. Uau. É um homem que Deus levantou com muita autoridade, sabe? E esse jovem, numa conversa conosco, ele nos disse o seguinte: nós, cristãos daqui, precisamos ter ou manter os nossos olhos fixos em Jesus, para não perder o brilho do nosso olhar diante daquilo que nós enfrentamos, diante daquilo que nos aguarda, diante de morte iminente, diante de problemas com a família. Então, nós começamos a enxergar que eles operam diante desse cenário, dentro desse cenário de risco, fitando os olhos em Jesus, sabe? Mantendo o seu olhar no Cristo, no caráter, porque não é uma igreja que vai experimentar tantas dádivas de Deus a nível material. É uma igreja que luta também para a sua sobrevivência financeira, né?